Nesse vídeo eu pretendo tratar com vocês sobre a origem do totalitarismo e a banalização do mal em Hannah Arendt. Me acompanhe. Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui no canal Professor Cido Assis. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, eu queria pedir que você se inscrevesse e que também você desse o seu joinha para que o YouTube possa reconhecer que esse vídeo tem assim uma importância. Agradeço muito a presença de todos e todas vocês aqui no canal. Mas eu continuo assim insistindo para que vocês se inscrevam aqui no canal. Isso ajuda, isso contribui e muito aqui para que o canal ele possa sim ter um alcance maior. Eu gravei um primeiro vídeo anterior falando assim um pouco sobre a vida de Hannah Arendt. E nesse de hoje eu pretendo tratar um pouco mais sobre o seu pensamento. É muito difícil em pouco tempo eu falar, aqui para vocês sobre o pensamento de um modo geral de Hannah Arendt. Então eu vou tentar assim dividir alguns aspectos do pensamento dela, tá? Então eu pretendo de repente gravar mais um outro vídeo além desse, mas encerrando assim o assunto sobre Hannah Arendt, até para a gente poder passar para um outro assunto. E hoje eu quero falar com vocês, conversar com vocês sobre as origens do totalitarismo, que é uma das obras assim de grande importância, grande relevância, do pensamento de Hannah Arendt, e também sobre a banalização do mal, que foi um assunto que ela se ocupou, dentro da filosofia de Hannah Arendt. Antes, porém, eu quero aqui apresentar para vocês algumas obras, não estão aqui todas as obras de Hannah Arendt, mas assim as obras principais, as mais conhecidas e mais comentadas, e também o ano de publicação dessas obras. Então, como eu já até falei no outro vídeo anterior, a Hannah Arendt, a sua tese, na área da filosofia foi sobre o amor em Santo Agostinho. Então ela tem uma obra, O Conceito de Amor em Santo Agostinho, que foi publicado em 1929. As Origens do Totalitarismo, 1951. A Condição Humana, 1958. Entre o Passado e o Futuro, 1961. Eichmann em Jerusalém, 1963. Da Revolução, 1963 também. Sobre a violência, que ela publicou em 1970. Mas antes, porém, tem Homens em Tempos Sombrios, 1968. A Vida do Espírito, 1977. A Hannah Arendt, é importante que se diga, ela atualmente, devido à situação política de mundo que nós estamos vivendo, não apenas aqui no Brasil, mas Estados Unidos, para exemplificar, uma boa parte da Europa também, nós estamos tendo aí essa presença da extrema-direita, e as características, a forma política, como é conduzida, por exemplo, pela extrema-direita, vai de encontro com muitas coisas que foram assim pensadas pela filósofa Hannah Arendt. Devido a isso, ela acabou assim sendo muito lida, Eu andei vendo, fazendo uma leitura, numa notícia, eu descobri que quando o Trump, inclusive, ganhou as eleições nos Estados Unidos, e pelo tipo de representação, que é o Donald Trump, as origens do totalitarismo teve uma venda acirrada, foi muito vendida, E então teve assim uma grande procura, por essa obra, até mesmo as pessoas vão em busca, para poder entender o que está por trás de tudo isso, O que está por trás, inclusive, tem uma coisa muito interessante, que isso faz parte, inclusive, do pensamento de Hannah Arendt.
Porque assim, a Hannah Arendt, uma preocupação que ela teve é exatamente o que muita gente tem hoje em dia. Por que que tem muitas pessoas, pode até não ser um número tão grande, né? Mas uma boa parte das pessoas que acabam assimilando, assumindo, né, esse mesmo tipo de comportamento, por exemplo, que tem um determinado governante que tem essas características, por exemplo, ditatoriais ou totalitários, né, como ela ela coloca, né, dentro dessa linha do totalitarismo. Por que que tem pessoas que acabam, né, defendendo, por exemplo, é, esse tipo de gente, né? Como nós temos aqui no Brasil o Bolsonaro, né? Como que tem muita gente que às vezes fica se perguntando por que que com tudo que um tipo de política, o tipo de pessoa, o tipo de comportamento, né? Enfim, o que a gente pode dizer assim, o tipo de violência, porque há uma presença de uma violência muito grande, né? Junto com o poder que esse tipo de pessoa vai levando junto o que ele está chamando de política, como foi o caso do Trump e como é o caso do Bolsonaro aqui no Brasil. Pegando assim um pouco mais sobre as origens do totalitarismo, é muito interessante porque a grande preocupação, isso é um primeiro ponto que a gente precisa, né, levar em consideração, que a Hannah Arendt ela recorre assim a dados históricos ou a fatos históricos, mas a preocupação dela não é apenas com o acontecimento, né? Ela, por isso mesmo que ela é uma filósofa, né? O objetivo dela é entender, é compreender, é fazer uma leitura, né, do porquê que esses tipos de acontecimento, além do acontecimento do fato em si, mas o que está de uma forma racional, reflexiva, que possa explicar aquele dado momento que está acontecendo. Então, as origens do totalitarismo, só para poder a gente entender, está muito centrado, por exemplo, no nazismo, né? Na ascensão do Hitler, do próprio nazismo na Alemanha, e também do fascismo, né? Que foi assim uma ascensão que teve e que se disseminou de modo especial na Itália. Pois muito bem, o nazismo é um ponto assim mais forte que eu diria que ela vai tratar, né, nas origens do totalitarismo, porque a perseguição aos judeus, e a Hannah Arendt ela foi assim uma defensora durante praticamente, né, a sua vida, uma defensora dos judeus, né? Mas tem uma coisa muito interessante que ela assim que serviu, né, de reflexão da própria Hannah Arendt, e que nós podemos fazer essa mesma leitura do que está acontecendo com o nosso mundo atual, é que apesar de tudo que os judeus, né, sofreram, a, a, os campos de concentração, as mortes, né, as matanças que aconteceram, as torturas, né, nos campos de concentração contra os judeus, você ainda tinha, por exemplo, judeu, né, que acabava assim indo para o lado desse tipo de política nazista, e que também defendia esse tipo de política contra os próprios judeus. Então, há casos, né, que comprovam esse tipo de situação. E é o que muitas vezes a gente percebe, como foi no período da escravidão aqui no Brasil, onde você tinha escravos, né, que acabava, por exemplo, trabalhando, né, para o patrão, né, em defesa do patrão e assim por diante. Então a Hannah Arendt ela tem esse tipo de preocupação, né, numa tentativa de tentar entender o porquê disso. O que há nas pessoas que de repente elas assumem esse mal e muitas vezes esse mal ele não tem assim uma explicação muito evidente na prática, né?
ou às vezes as explicações elas não batem, né? Porque parece ser muito contraditórias, né? Então ela vai trabalhar em cima desse tipo de situação. Mas nesse livro Origem do Totalitarismo, o interessante dele é que é assim. Ela vai falar, por exemplo, do imperialismo, porque a própria Alemanha, né, naquele período, né, até a Segunda Guerra Mundial, ou até depois, mas não apenas a Alemanha, mas outros países, por exemplo, da Europa, que tinham essa sede também, acabavam provocando guerras e tudo mais para poder dominar territórios e mais territórios, para poder exercer o seu império. Então, ela vai falar assim sobre o imperialismo em si, né? Mas o interessante é que a Hannah Arendt, o interessante disso, né, desse assunto que ela vai falar sobre o totalitarismo, é que ela não vai, por exemplo, centrar que os fatos históricos eles têm uma explicação por si mesmo dos períodos, por exemplo, que, né, se pegar o período do Hitler, o período do Mussolini, e que ficaram lá, né, e acabou ali. Não. Eles continuam, por exemplo, com outras roupagens, né? Por isso que nós podemos entender que no mundo atual nós podemos ter um imperialismo, né, que está sendo exercido aqui pelos Estados Unidos de modo especial, mas com outras roupagens. Talvez não seja essa mesma roupagem ou esse mesmo método que foi utilizado por impérios, né, que nós tivemos de modo especial ali na Europa, como nós tivemos inclusive o Império Romano. Então ela vai falar sobre a questão das dominações, o que está por trás de tudo isso, o que é esse desejo, por exemplo, de dominação, que ultrapassa inclusive o próprio desejo econômico, a própria defesa em si, no sentido de querer crescer, querer ser mais poderoso e assim por diante. Há uma série de situações explicativas por trás de tudo isso que ultrapassa apenas esse entendimento de um fato histórico em si, ou desses desejos que às vezes foi muito simplificado historicamente, né, às vezes pelo marxismo, de que há interesses econômicos e por isso há esse tipo de dominação. Mas a Hannah Arendt ela se preocupou muito, por exemplo, com as perseguições que aconteciam, os refugiados, a questão dos refugiados é muito falado por ela nessa obra, por exemplo, As Origens do Totalitarismo. E aí um outro assunto também muito interessante que é tratado também na obra tem a ver com a questão do antissemitismo, né? Esse antissemitismo, que é claro que o nazismo, por exemplo, né, desenvolveu muito esse antissemitismo, por exemplo, contra os judeus, mas que esse antissemitismo ele continua muito presente na nossa sociedade, né? Está muito presente na nossa sociedade, no nosso mundo atual. Também, como eu disse para vocês, de outras formas. É que o método, né, a forma, a condução da coisa, ela vai modificando de acordo com o tempo. Mas não significa que isso tenha sido dissipado do nosso meio. Então a presença do racismo é muito evidente. A questão do racismo ela fala, né, muito sobre isso. Então, e como que, por exemplo, os dominadores, né, os impérios, o capitalismo em si, ele usa inclusive isso como estratégia mesmo de dominação, né? O antissemitismo e também o racismo. Então aqui a gente vai entendendo que o racismo, né? Esse racismo estrutural que nós, por exemplo, nós temos muito presente aqui no nosso Brasil, ele não é apenas assim um racismo por ter raiva de negros, porque não pelo fato de você não considerar, né, não ter uma consideração, por exemplo, pelos negros, ele é muito mais profundo do que apenas isso. Ele tem também um sentido que está introjetado nas relações de poder, por exemplo,
dos dominadores dentro da nossa sociedade como estratégia de dominação. Como vocês percebem, o vídeo ele já ficou um pouquinho longo, por isso que sobre a banalização do mal eu vou acabar deixando para o próximo vídeo. Mas assim, o que eu quero deixar aqui para vocês que a leitura sobre as origens do totalitarismo é muito importante e na internet você encontra para poder baixar. Obrigado pela atenção de todos e todas vocês e até uma próxima vez.